O Aguiar Júnior pode conversar aí com o Major, por gentileza. É você, Aguiar. Pode conversar direto com o Major. Pode falar. Tá, vamos conversar aqui com o Major, Bate, então. O Major está aqui, estava conversando com os nossos colegas aqui, Major. Vou tomar o senhor um pouquinho aqui, 2 minutinhos. A gente está aguardando aqui uma resposta. Vamos conversar aqui rapidinho. Dá licença aqui, Marcelo. Major, as últimas... Vamos chegar um pouquinho mais para cá? Dá licença aqui. As últimas informações em relação às buscas. Nesse exato momento, a gente ainda tem buscas, vai varar à noite, é difícil, imagino que seja quase impossível fazer buscas à noite, de dia já está difícil, né? Sim, até pela complexidade da região onde estão sendo feitas as buscas, até por uma questão de segurança e também pela efetividade das buscas, elas estão sendo realizadas no período diurno. Nós temos equipamentos infravermelhos, mas eles são, a gente está utilizando eles muito mais pela capacidade ótica de aumentação de até 120 vezes no período diurno, que nos possibilita visualizar melhor. Então, as buscas elas estão indo até o horário do pôr do sol e estão sendo retomadas logo pela manhã com o briefing que a gente realiza para triar aquelas informações que a gente recebeu, às vezes durante a noite, fazer uma análise crítica delas e traduzir aquilo em informações úteis aí para as buscas. Nesse exato momento, são quantas aeronaves fazendo as buscas? São 2 aeronaves que nós temos à disposição fazendo as buscas, o Águia 12 e o Águia 33, que estão suplementarmente à Força Aérea Brasileira no sistema de busca e salvamento, que estão com outras aeronaves de asa fixa, asa rotativa, aviões e helicópteros. Então, é um conjunto bastante... A gente está bem harmonioso, estamos conversando bastante, trocando informações em relação aos últimos pontos que eles têm, inclusive no radar dessa aeronave, de maneira que a gente possa enflechar, diminuir e diminuir essa área de busca. Essa questão do equipamento térmico, Major, assim, eu queria entender um pouquinho melhor como é que funciona. Consegue milimetricamente descobrir, encontrar objetos, pessoas, como é que funciona? Ele consegue identificar essa diferença de calor. Então, por isso que ele é muito efetivo em determinadas situações. Então, por exemplo, uma turbina de avião, você consegue verificar quente pelo calor, às vezes até com 10 quilômetros de distância. Ou seja, mesmo 8 dias depois, Major? Não, nesse caso especificamente não. Digo assim, da capacidade do equipamento. É evidente que você tem outras limitações, que é justamente a questão da copa das árvores. Então, ela está sendo muito mais útil como câmera de alta definição, que ela é HD, é um equipamento HD, ou seja, dá alta definição para as pessoas que estão voando, quanto em alguns casos para poder tirar aquela dúvida. Às vezes, passando por uma determinada localidade, observa um objeto e observando aquele objeto, volta e com a câmera consegue aproximar e identificar, por exemplo, que era uma caixa de abelha lá que estava no meio da mata. Ou seja, otimiza a busca e faz com que a gente transforme a busca em algo mais seguro. O trajeto, né, que está sendo feita a busca e a triangulação por conta do sinal do telefone celular, o que tem de informação já mais atualizada? Veja, nós recebemos informações de multi-agências, né? Plotamos todas essas informações, coletamos informações em relação à imagem radar, né, que a Força Aérea Brasileira tem dos últimos pontos que seriam dessa aeronave, ou seja, nós temos um radar primário da Força Aérea Brasileira que pega a posição de cada aeronave, mas a informação secundária, ou seja, da identificação daquela aeronave, eles não têm com exata precisão, porque você precisaria ter um código, por exemplo. Nossas aeronaves, cada uma tem um código específico, então eles conseguem observar e saber que é aquela determinada aeronave que está. E isso vai variar muito do espaço aéreo, da categoria do espaço aéreo que eles estão evoluindo. Traduzindo em miúdos, nós estamos pegando todas essas informações, tanto de localização do radar da Força Aérea, quanto as informações que chegaram da Polícia Civil, da Força Aérea Brasileira e das pessoas principalmente. Então, aquelas pessoas que avistaram, viram e nos dão informação com uma certa fiabilidade, a gente faz uma análise e tenta direcionar as buscas para essas localidades. Quem está assistindo em casa agora, que vem acompanhando pelo Cidade Alerta as buscas, né, nesses últimos dias, e aí surgiu a informação do sinal do telefone celular. Continua emitindo sinal esse telefone celular, não mais? Eu não tenho essa informação, mas creio que não, porque pela bateria, até pela quantidade de bateria, já teria se extinguido, né? A gente recebeu essa primeira informação do primeiro dia, onde teria uma possibilidade, mas isso também é bastante complicado você fazer esse tipo de análise, porque é uma região não muito povoada, então quanto menos população, menos antenas, e aí fica maior ainda o range de cobertura dessas antenas em que você possa direcionar e falar, olha, está no azimuth determinado e que você consiga utilizar. Ela é apenas uma informação a mais que a gente tem, que a gente utiliza
E a partir desse sinal, foi feita essa triangulação ou exatamente? Foi feito junto com outras informações, né? Então não dá para pegar essa informação estanque e trabalhar somente com ela, para poder delimitar essa área que é bastante grande. Major, as autoridades nesse momento já bancam que essa aeronave realmente ela caiu? Ou ainda existe uma expectativa de que ele tenha voado para uma outra região, tenha descido em algum local em vez de ter caído? Nós não temos elementos que nos levem a essa conclusão. Então, assim, enquanto ainda tiver o sistema de busca e salvamento, o órgão central do sistema de busca e salvamento da Força Aérea é o DCEA. Então, a partir do momento que uma aeronave é tida como desaparecida, eles começam já uma varredura inicial pelas comunicações, depois se aprofundam nessa varredura, justamente para tentar identificar e chegar aos pontos específicos de onde estaria essa aeronave. Então, nós temos uma aeronave desaparecida. Familiares que estão dando falta da sua família, que estão angustiados em suas casas, aguardando por uma resposta. Então, o trabalho da Polícia Militar é trabalhar pela vida dessas pessoas. Então, estamos buscando até a gente ter uma informação que nos leve num outro sentido. A questão da cor da aeronave e a região com uma mata densa, isso tudo atrapalha? Ah, com certeza. A cor acinzentada, uma cor mais escura, numa mata também, uma vegetação mais densa e escura, faz com que não tenha uma diferença de cores, um contraste em que para o olho humano faça nos destacar e fazer a localização mais fácil. Então, para aquela região especificamente, a cor dessa aeronave pode tornar as buscas ainda um pouco mais difíceis, mas, repito, a região em si ela é uma região hostil, inóspita, que é uma região onde você tem copa de árvores grandes, bastante densa, a meteorologia ela é muito dinâmica e degrada muito rapidamente naquela localidade, então isso tem dificultado as nossas buscas. Mas eu queria entender uma coisa, assim, para quem está em casa, para quem é leigo, como eu, né, que não entendo de voos, né, do mundo aéreo, quando você vai fazer um voo de um local para o outro, você traça uma rota, é isso? Sim. É como se fosse uma estrada. E aí, se sair daquela rota, tudo isso dificulta a busca, porque ele deveria ter passado por uma rota, como se fosse uma estrada. Ele saiu daquele perímetro, daquela estrada, fica muito mais difícil? Olha, tentando traduzir em miúdos, o espaço aéreo brasileiro, né, ele é dividido em classes. Então, eu tenho determinados espaços aéreos que eu preciso de determinados requisitos para voar naquele local. Então, imagina que eu estou perto de Congonhas, você imagina que ele tem uma proteção, especialmente porque estão aeronaves com bastante quantidade de passageiros evoluindo naquela localidade. Então, tem uma série de requisitos para voar naquela localidade. E eu tenho áreas com requisitos menores. Então, não é toda a localidade, especialmente para o voo proposto de helicóptero àquela altitude, que você vai ter uma rota definida, uma rota especial de helicóptero definida. Você tem em São Paulo, porque aqui é um dos maiores volumes de decolagem, pouso-decolagem do mundo. Então, por isso que criou essas rotas especiais de helicóptero entranhadas na cidade, para justamente ordenar esse fluxo. Mas daqui para Ilhabela já não existe uma rota pré-definida que rotineiramente os pilotos já fazem? Não necessariamente, eu não posso te falar, olha, você necessariamente precisa ir por uma determinada rota. Você tem as rotas especiais de aeronave, que são um nível de voo um pouco mais alto, uma altura um pouco maior, mas o piloto ele faz o planejamento do voo dele de acordo, inclusive, considerando as meteorologias. Então, preferencialmente, ele segue as rotas especiais de helicóptero, as rotas especiais de aeronave, mas ele pode, a bem, inclusive, da segurança, se desviar e fazer um desvio ou estabelecer um outro caminho que não seja aquele determinado para esse tipo de rota, para esse tipo de voo visual, tentando ser o mais simples possível. Mas quando ele faz esse desvio, ele avisa para a torre? Não, exatamente por isso, porque aquela localidade, naquele nível de voo, você é somente coordenação entre as aeronaves. Então, imagina que você está numa aeronave e eu estou na outra. Então, eu falo assim, a aeronave tal, o Augusto está indo de tal ponto para tal ponto em tal altitude. Você ouve isso naquela frequência de coordenação e repete e fala, poxa, estamos indo em rumo convergente. Eu falo, eu estou à sua direita, eu estou visual, etc. Você mantém uma separação por coordenação. Veja, dependendo da altitude. Se você excede um pouco a altura ou altitude, você vai entrar numa rota de aeronaves que a gente chamado de tubulão, né? É onde liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Imagina o fluxo de aeronaves que tem na ponte aérea. Então você não pode atrapalhar essas pessoas que estão evoluindo nesse espaço aéreo. Então por isso que naquele espaço especificamente é uma área de coordenação. Major, as buscas, elas vão continuar até quando? Quando se encerram essas buscas, se é que existe um tempo previsto para essas buscas continuarem ou se encerrarem? E equipamento, tem algum equipamento que ainda não foi usado em termos de tecnologia? Nós estamos utilizando o que de melhor há
na aviação de segurança pública de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós estamos utilizando o que há de melhor. Então, os equipamentos, tanto o FLIR, né, que é o equipamento eletroóptico, que permite até eu saber a distância para determinado objeto com um laser. A gente está utilizando esses equipamentos. As aeronaves que são homologadas de instrumento, as mais modernas que existem, a gente está utilizando para esse trabalho. Temos os drones, mas os drones eles têm algumas limitações em relação à área de utilização. Então, para essa busca efetivamente agora, elas não estão sendo utilizados por conta da extensão. Então, a aeronave tripulada ela tem um papel fundamental, até mesmo por conta da meteorologia. Então, não há outro equipamento. Previsão de encerramento, não há. Tá? Então, eu não tenho elementos para te falar, olha, vamos encerrar até tal dia. Então, enquanto nós tivermos informações, estivermos triando informações de pessoas e tivermos a expectativa de localizar essas pessoas, esperamos com vida, e aí a gente tem que ter fé. O senhor falou de equipamentos que estão sendo usados, equipamentos que a gente tem aqui no Brasil. Existe algum equipamento fora do Brasil que poderia estar sendo usado para auxiliar? Vocês pretendem trazer alguma coisa de fora para ajudar nessas buscas? Não, o que eu falo, né? Essa aeronave, por exemplo, o Águia 33, ela é uma aeronave alemã específica para resgate aeromédico. Enquanto o senhor conversa comigo, deixa eu só pedir a Simone para virar para a gente e mostrar, Simone. É o que está lá no fundo, né? Exato, aquela aeronave que está ali ao fundo. A gente acabou de guardar em decorrência da chuva, forte chuva, né? Inclusive que estava acometendo aqui a região. É uma aeronave com bastante recurso tecnológico. Nós estamos utilizando o que há de mais moderno para esse tipo de busca. E é um trabalho assim, hercúleo e difícil. Então, hoje, se você for realizar uma busca em qualquer outro país, etc., você não vai ter outros equipamentos que você utilize que não esses para busca, para atividade aérea especificamente. O piloto, vocês quando estão ali na aeronave, ali dentro, vocês têm algum monitor, algum vídeo que vocês conseguem acompanhar a imagem do que está acontecendo aqui embaixo? Vocês estão fazendo voos mais baixos para tentar aproximar do terreno ali, para ver se conseguem ver alguma diferença das árvores? Sim, até nós temos algumas autorizações especiais de operação que são relativas à operação aérea de segurança pública. Por isso a gente acaba voando mais baixo, mais próximo das árvores, de maneira a poder visualizar melhor eventuais destroços ou indícios de onde esteja a aeronave. Desculpa, outra pergunta que você fez sobre a visualização. Sim, quando instalado o equipamento FLIR, especialmente no Águia 12 ou no Águia 24 que foram instalados esses equipamentos, né, a gente tem eles instalados. Eu pedi a Simone para mostrar para a gente, Major, quais são as aeronaves, as do fundo ali? Está ali no pátio, você teria uma certa dificuldade para mostrar? Está lá no fundo, está no fundo. Ele é uma bola assim, né, a gente chama de gimbal, que fica na frente da aeronave com todos os equipamentos eletroópticos que nos dão esse tipo de imagem com bastante estabilização. Então você vê com bastante estabilização. Então o piloto tem na frente dele um monitor que ele pode ver e principalmente nossos tripulantes, que tem papel fundamental nessa observação. Então os nossos tripulantes operacionais que ficam no assento de trás, eles ficam observando e ao mesmo tempo operando esse tipo de equipamento para tentar localizar esses destroços. Permita que eu peça a Simone. Simone, vai balançar um pouquinho o bate, porque a Simone vai mostrar para a gente aqui. Vamos lá, Simone, mostrar o equipamento que o Major falou para a gente aqui, que é uma câmera. É isso que fica acoplada debaixo da aeronave. Exato, é uma câmera. Está aqui no fundo, Simone. Vamos mostrar. O Simone e o Rodrigo vão ajudar a gente aqui, Major. A Simone vai passar por aqui para poder mostrar para isso. Vai mostrar para a gente. É uma câmera que está ali debaixo. Isso, é aquela câmera cinza que está ali embaixo da aeronave, no papo da aeronave, né? Bem na frente. É uma câmera muito semelhante à que o pessoal da aeroreportagem utiliza. Só que ela tem alguns equipamentos especiais que são controlados, que é para infravermelho, etc., são para o uso policial. Então eu consigo ver ali, por exemplo, numa mata, um indivíduo homiziado dentro da mata, um indivíduo que está fugindo da polícia, uma pessoa que está perdida, por causa dos tipos de visualização de câmera. E isso vai variar o uso, a técnica da utilização de altura, de varredura, de zoom, de tipo de utilização, de como utilizar. Isso é a técnica que o tripulante operacional vai empregar de acordo com o cenário. Ou seja, com aquela câmera vocês não precisam nem descer tanto, né? Tão próximo das árvores. Né? Sim, em determinados momentos até é bom que você não esteja tão baixo para você ter imagina como um campo de visão, um cone. Quanto mais baixo você tiver, menor vai ser esse cone. Então você cobre uma área menor. Então, por vezes, a gente acaba voando um pouco mais alto com esse tipo de câmera. Beleza. Obrigado, Major. Obrigado ao senhor pela disposição de atender a gente aqui.
As informações, então, atualizadas estão aí, Bart, que as buscas vão continuar, que eu acho que é a informação importantíssima nesse momento, que não há previsão de suspender essas buscas, elas serão mantidas e os equipamentos, em termos de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, todos eles estão sendo usados nesse exato momento. Como a gente já havia falado um pouquinho mais cedo, a questão do telefone celular que estava emitindo o sinal, lá no início das buscas, foi feita a triangulação e eles vão continuar fazendo essas buscas. Então, a boa notícia é essa, que eles vão continuar procurando, não vão interromper, né, Bate?